Meu nome é Lilian Faria Porto Borges, sou professora há 30 anos, estou em Cascavel há 20 anos, trabalho na UniOeste com formação de professores. Sou casada, tenho 3 filhos e 2 netos. Nesses 20 anos de Cascavel, trabalhei sobretudo com formação de professores, por isso tenho uma interlocução entre o ensino superior e a educação básica, tanto a rede estadual quanto a rede municipal. E essa tarefa de formar professores é o grande desafio da minha vida. Sou pesquisadora na área de políticas sociais, então com essa interface de pensar a escola, e milito em movimentos sociais. Faço política todos os dias da minha vida, desde que me entendo por gente, desde a juventude. E militância, né, essa coisa de dizer que eu faço política todos os dias, supõe que tanto a minha ação profissional quanto a minha vida cotidiana é direcionada por uma concepção de mundo, por uma ideia de que a gente precisa construir um mundo mais solidário, mais coletivo, mais justo. Então, todas as minhas ações indicam essa construção. Por isso, na minha leitura, eu faço política todos os dias. Pela primeira vez, formalmente com um cargo eletivo, né? Com muita honra e muita gratidão, assumo agora então uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores de Cascavel. Então, desses anos de militância em movimentos sociais e partido político, há 1 ano e meio atrás, o nosso grupo político, que é um grupo de umas 30 pessoas, que há muito tempo a gente segue junto, pensando, refletindo e atuando, entendeu que a gente deveria ter um nome. Até porque deste grupo político nós tínhamos o vereador Paulo Porto. Quando ele define que não vai para a reeleição, o nosso grupo passa a debater um nome. Eu acabei sendo o nome indicado por esse grupo e isso dá um grande conforto para a gente ir para a campanha eleitoral, porque a gente tem uma grande retaguarda. Então nós começamos a campanha já com esse entorno, né, tanto de pessoas comprometidas e construindo junto uma proposição de candidatura, quanto atuando, já se movendo e organizando, então, a possibilidade da gente dar dimensão e eco para essa candidatura. E a pré-campanha foi fundamentalmente digital, né? A gente trabalhou com as mídias sociais, né, com os canais aí remotos, para ir apresentando o que seria essa candidatura, e essa equipe toda muito comprometida. E depois, quando a campanha se iniciou, a gente fez algumas atividades mais pontuais. Eu fiz, sobretudo, visitas pessoais para levar material e para levar minha proposta, no máximo a um casal, né? Falava com as pessoas, sobretudo na calçada, por conta dessa contingência da pandemia. Mas esse entorno, a minha análise, né, na avaliação da campanha, a gente pensa que a gente foi construindo círculos concêntricos. Esse pequeno grupo, muito articulado, conseguiu logo produzir em torno deles um segundo círculo que foi dando como uma onda, uma dimensão de amplidão para a nossa campanha. E como há 20 anos eu formo professores, foram aparecendo ex-alunos, né, egressos aí desse processo formativo, que foram se somando e trazendo bandeiras que foram se vinculando à nossa candidatura, né? Porque eu acho que quando um candidato tem clara a sua posição política, é fácil agregar bandeiras viáveis, né? Já que algumas bandeiras as pessoas nem me procuram, porque a minha posição política é muito clara e muito marcada pela minha trajetória, né? Eu milito no campo político, no que a gente chama a esquerda, né? Sobretudo por estar aqui hoje candidata eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o mandato ele dialoga com algumas bandeiras. Não são as principais bandeiras da cidade, né? Mas são as bandeiras com as quais eu tenho possibilidade de interlocução e de proposição. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas, inclusive nas entrevistas pós-eleição, cobravam minhas posições em relação à saúde. Seria uma irresponsabilidade dar opiniões sobre a saúde, sobretudo agora na condição de candidata eleita, né? Claro que, com toda a responsabilidade que me caberá,
Quando pautas referentes à saúde chegarem, eu vou estudar profundamente. Mais do que isso, vou ouvir quem entende, quem vivencia, quem estuda, né, quem gerencia, né, os gestores, e vou dialogar sobre todas as pautas para definir a votação, né, quais serão os meus votos. Agora, as bandeiras da campanha, elas simplesmente expressaram o caminho de militância que eu faço já há muitos anos. Então, a grande pauta é a questão da educação. Uma pauta muito importante para mim de militância também de muitos anos é a questão da agricultura familiar, a agroecologia e as decorrências de meio ambiente. Questões vinculadas à juventude, por conta de ser formadora de professores, essa interface com o movimento estudantil e com a juventude, né, que se organiza sobretudo na universidade. Questões referentes à cultura, porque como professora universitária e pesquisadora, a produção cultural de um povo é a expressão mais elaborada que a humanização pode dar. Então é fundamental que a gente avance em políticas de cultura, né? Claro que, guardadas as proporções do papel do legislativo, a cultura e a ampliação do acesso é uma das bandeiras do nosso mandato. Essas pautas foram agregando apoiadores. Por exemplo, eu nunca militei na causa animal, mas um grupo considerável, importante de cuidadores me procurou, entendendo que no espectro da esquerda política eles não tinham interlocutores sobre essa questão. Então a gente foi agregando novas pautas, né? E não só ideias, a gente agregou ideias e gente. Então a campanha se fortaleceu com coletivos que iam produzindo as demandas primeiro para a campanha, e que a nossa grande intenção é manter esses coletivos vinculados ao mandato. Porque assim a gente terá durante todo o mandato a possibilidade de buscar as demandas nos espaços onde elas surgem, né? E que esses grupos comprometidos acompanhem todo o processo, desde formulação de uma lei, de cobrança ao executivo, né? De acompanhar as ações aí na sociedade, todo o papel que cabe ao legislador. Então é com muito conforto que eu chego à Câmara de Vereadores sabendo que eu conto com um pequeno exército, com um grupo muito legal, muito comprometido, muito afinado politicamente com o que eu penso e defendo, para que a gente construa efetivamente um mandato coletivo e participativo. Nesse primeiro momento, a gente está estudando formas de comunicar primeiro aos eleitores, né, e no segundo momento a toda a população de Cascavel, que se aproxime destes coletivos para alimentar o mandato. Então a gente está pensando um pouco o formato disso, mas a gente imagina que sejam grupos que tenham disposição de refletir, pensar e propor sobre uma determinada temática e que a gente possa se reunir periodicamente. Imaginemos, uma vez a cada 60 dias, a gente utilizaria os espaços aqui da Câmara de Vereadores para reunir esse coletivo e ouvir as demandas. E a partir de então, definir coletivos menores que se comprometessem com a formulação de projetos de lei ou com a formulação de estudos que alimentem as proposições, né? Ou em se tratando de denúncias, que a gente busque elementos para poder confirmar a possibilidade de averiguação de uma ou outra questão referente às diferentes bandeiras, né? Então a gente vai fazer um movimento inicial de falar com esse grupo que se vincula à candidatura, né? Já passou a candidatura, mas agora ao futuro mandato. A gente tem catalogado 560 pessoas nesses vários grupos, né? Então a gente já começaria com grupos constituídos. E a gente definiria, então, responsáveis para fazer interlocução entre esses grupos e o gabinete. Já que o gabinete, que é composto por 3 assessores, não teria condições de fazer um volume tão grande de apropriação de informações e tal. Evidentemente, eu estou falando de um desenho ideal, né? Mas é assim que a gente está planejando o mandato e é assim que a gente vai se mover, contando que as pessoas venham construir este mandato de forma
participativa, efetivamente democrática, né? O movimento que nós vamos fazer é de convidar. E está muito legal. Nesse movimento pós-eleição, a gente já tem recebido, inclusive, cobranças, né? O que a gente tem dito é que eu ainda nem tomei posse. Precisamos agora seguir no planejamento.